Confusão, culpa e conformismo. Bom, essas são 3 possíveis consequências da naturalização da violência. Bom, gente, eu decidi fazer uma série sobre violência semana passada. Eu postei lá o primeiro episódio, né, falando sobre o que é violência psicológica, que muitas vezes acontece de forma muito disfarçada e que eu acho que é legal a gente refletir sobre isso. E hoje eu vou falar sobre a naturalização da agressão. Eu decidi separar esse vídeo em 2 partes. Afinal, eu percebi aqui que é muita coisa pra falar. Então, pra não ficar um vídeo muito grande, hoje eu vou postar a primeira parte, né? E depois vai ter a segunda parte da naturalização. Depois ainda vai ter um outro aspecto que eu quero falar também dessa série de violência. Bom, eu decidi falar sobre, né, violência porque a violência é um dos grandes motivos que geram marcas, muitas vezes muito difíceis, né, e às vezes até irreversíveis na vida das pessoas, onde gera depressão, ansiedade, insegurança, baixa autoestima, falta de autonomia, né, que é a codependência. Muitos aspectos adoecidos, né, da nossa humanidade acontecem a partir de violências. E o foco, né, o objetivo, gente, dos vídeos é que a gente possa questionar. Que a gente possa questionar nós mesmos, que a gente possa questionar a cultura, que a gente possa questionar padrões familiares. Tudo que for destrutivo merece ser questionado, né? Independente de como ou de quem, né, é responsável, a gente tem que questionar. E aí eu coloquei sobre esses 3 âmbitos, porque são 3 âmbitos que eu percebo que acontecem essa naturalização, tá? E por que é importante a gente questionar isso? Porque a gente pode estar vivendo uma situação de violência e de alguma forma naturalizar isso, né, e se manter então paralisado ali, ou a gente pode estar sendo um agressor, né, exatamente por a gente naturalizar, a gente achar que isso é normal, né, é assim que se vive as relações. E essa coragem da gente se olhar e da gente questionar tem que vir do entendimento, gente, de que a gente vive um processo. Nós somos consequência de um processo. Quando a gente pensa em processo, quer dizer o quê? Que a gente não nasce pronto, a gente não nasce com uma ideia, com uma forma de estar na vida, com um ideal. Não. A gente, com valores, a gente aprende tudo. E aí, quanto adultos, né, eu acho que uma das funções de nós adultos é a gente questionar. E aí, quais padrões que eu aprendi que eu quero manter, que eu acho legal e que eu acho saudável, e quais eu posso questionar, que talvez isso seja realmente destrutivo, desqualificativo e abusivo, né? A gente precisa questionar. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento, tem 2 grandes instâncias que ensinam pra gente. Quando eu falo da violência, eu tô falando de vínculos, né? Então tem 2 instâncias que ensinam a gente a como se vincular, que é a família, né, e a sociedade. Então a família e a sociedade geram aí esse olhar sobre o que é vínculo. Então, culturalmente, a gente tem alguns padrões parecidos, que infelizmente a nossa cultura naturaliza muito a violência, eu vou falar um pouco sobre isso, mas também tem aspectos um pouco mais individualizados de como a família fala sobre como se relacionar. Então, a forma que meu pai e minha mãe se relacionam, né, como eles se relacionam comigo, como a família de uma forma geral, né, avô, tio, primo se relacionam. É uma família que tem relações respeitosas, saudáveis, ou é uma família que tem relações muito abusivas, agressivas, violentas, de fofoca, etc. A gente vai aprendendo. E aí o primeiro lugar onde a gente naturaliza a violência são nessas 2 instâncias mesmo, né? Então, se eu tenho uma sociedade que passa um filme e que romantiza a violência de um homem contra a mulher, eu de alguma forma vou naturalizar. Ah, a criança vai entender. Então é assim que se vincula. Então mais tarde, quando a mulher estiver sendo agredida com um homem, ela fica confusa. Será que isso é bom ou não é? Porque o que eu vejo é que é assim que acontece. Aí, às vezes, a gente tem dentro da família uma vivência de abuso, onde a família, por exemplo, se silencia. Ninguém fala sobre aquilo, não vamos falar sobre aquilo, fingir que aquilo não está acontecendo. E muitas vezes a gente não falar sobre aquilo é uma forma da gente naturalizar, né? Ninguém está mostrando que aquilo não é bom, denunciando que aquilo não é bom, né? E aí a gente aprende, reforça, né, de que relações naturalmente são abusivas. Então tem várias formas da gente aprender. Eu vou estar trazendo, esse é um tema muito grande, né? Hoje eu vou estar trazendo aqui alguns aspectos, tá? E aí depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre outros aspectos, tá bom? Então vamos lá. A gente tem, gente, em termos culturais, né, a gente tem alguns padrões que naturalizam muito. E por que a naturalização é um problema da violência? Porque faz com que a pessoa que esteja sofrendo a violência não consiga se movimentar para sair daquilo. Como eu falei, né, ela vai ficar se sentindo culpada, ou seja, às vezes a pessoa tem uma repressão tão grande, né, em sentir raiva, que ela acaba se sentindo culpada, ou às vezes é tão naturalizado a violência que só dela sentir raiva daquela pessoa por aquela pessoa tá agredindo ela, ela se sente culpada. Nossa, mas isso não é ser uma boa esposa. Ou isso não é ser um bom filho. Ou isso não é ser um bom amigo. Eu não deveria estar com raiva dessa pessoa.
né? Por que eu tô sentindo raiva? Eu que não sou compreensivo o suficiente pra entender que, tadinho, ele sofreu muito na vida, ou é o jeito dele, tem uma personalidade forte, enfim, a gente cria, né, várias possibilidades de naturalização daquela violência por culpa, por confusão, por culpa, por conformismo. Então veja que as consequências da naturalização da agressão, gente, afeta todos os lados. Afeta a vítima que está sofrendo, né? Porque ela fica com dificuldade de ser reforçada, de se perceber, de qualificar e perceber, qualificar a emoção e a percepção dela de forma mais forte. Ou seja, realmente isso daqui que está acontecendo não é legal, eu não quero. Ou seja, a vítima tem chance de colocar um limite e mudar aquela relação, ou romper aquela relação, se distanciar, né? Se essa for uma violência de grau muito alto ou persistente. E pro próprio agressor, porque muitas vezes, como eu falei, o agressor, ele tem essa naturalização. Ele acha que aquilo ali é normal, que é assim mesmo que tem que agir, né? Então, quando a gente naturaliza, né, a gente diminui, ameniza, a gente justifica, a gente romantiza a violência, a gente também tira a possibilidade de uma reflexão daquele agressor sobre ressignificar o que é uma relação, tá? Então, vamos lá. E aí, gente, aqui eu vou dar alguns exemplos, mas assim, a gente pode falar de qualquer relacionamento. A gente pode falar relacionamento de chefe, no trabalho, né? A gente pode falar sobre um relacionamento com marido, mulher, a gente pode estar falando de uma relação familiar, né? A gente pode estar falando de relação com os amigos, né? Porque a violência, ela pode acontecer e pode ser naturalizada em qualquer vínculo, tá bom? Então, algumas regras culturais. Por exemplo, existe uma distorção muito grande sobre o que é o amor. Né? Existe uma distorção social e cultural muito grande. Às vezes, eu tava vendo um filme japonês que a minha sobrinha gosta, minha filhada gosta, e, gente, o que aparece lá? Um homem sendo super agressivo com a mulher, né? Ou seja, segurando o braço dela, batendo ela na parede, porque ele tava com ciúmes, eu sei lá o que tava acontecendo. E aquilo ali, os adolescentes achando lindo, maravilhoso, é porque ele ama ela, ou seja, romantizando, né, o afeto. Então existe uma distorção muito grande sobre o amor, né, onde a gente fantasia que a gente tem uma distorção, uma fantasia de que o amor, pelo amor qualquer coisa vale. E isso é uma coisa que a gente precisa questionar, né? O amor qualquer coisa vale. Então assim, já começa no seguinte: se aquela pessoa tá sendo violenta, agressiva e abusiva comigo, a gente já tem que questionar que aquilo ali não é amor. Não é amor. Gente, eu não tô falando de um errinho qualquer, né? De um errinho que é normal, dentro de qualquer relação vai ter erro. Às vezes aquela pessoa vai fazer uma coisa que eu não gosto, eu vou fazer uma coisa que ela não gosta. Às vezes a gente vai ser tóxico em algum nível ali, mas um nível pequeno. Eu tô falando de violência, né? De uma vivência extremamente desqualificativa, controladora, agressiva, ameaçadora sobre uma pessoa, né? Isso é violência. Então, no momento que aquela pessoa tá sendo violenta comigo, eu já tenho que significar: isso é amor? Né? Será que amor é realmente isso? Então, assim, a gente precisa redefinir a ideia de amor, né? E o segundo ponto: se eu amo essa pessoa, eu preciso me questionar, que é onde eu vou entrar na parte mais pessoal. Quando a gente aprende essas coisas, a gente naturaliza. Quando a gente sofre já com a violência desde criança, a gente naturaliza. E aí a gente começa a falar: não, tudo bem, é assim mesmo que eu sou amado, é assim que eu mereço ser amado, né? É assim que as pessoas demonstram amor. Então existe uma naturalização pessoal, né? E não só familiar e cultural. Isso existe, né? Mas a gente acaba introjetando, né? E definindo e distorcendo o amor como algo destrutivo. E isso tira o nosso poder de questionamento, né? De rompimento desse padrão. Então, distorção do afeto, tá, gente? Isso pode acontecer romanticamente, isso pode acontecer, por exemplo, dentro da família. A gente tem uma regra social muito forte, né? Sobre amar pai, mãe, né, e família a qualquer preço. Então, assim, é de sangue, a gente tem que amar a qualquer preço. Mas, gente, infelizmente, né, vão ter pessoas que vão nascer em famílias extremamente abusivas. Como que eu vou falar pra uma pessoa que ela tem que amar alguém que bate nela, que espancou ela? Como eu vou falar que essa pessoa tem que amar uma pessoa que abusou sexualmente dela? Como eu vou falar que aquela pessoa tem que amar uma pessoa que reprime ela num grau, né, que ela não consegue fazer nada, que ela é totalmente dependente? Eu tô falando de um grau muito forte. Então, gente, a gente tem que questionar, né? A gente tem que questionar. Isso é enlouquecedor. É enlouquecedor. Então, assim, eu tenho que sentir afeto e amor por uma pessoa que me destrói, né? A gente precisa refletir sobre definição de afeto, tá bom? O perdão, que é um outro aspecto. A gente tem uma regra social sobre o perdão, né? Que é: a gente tem que perdoar. Então, uma pessoa desenvolvida, amadurecida, saudável, ela perdoa, né? Então, a gente precisa primeiro questionar: será que a gente tem que perdoar tudo? E segundo, quando a gente perdoar, o que quer dizer o perdão?
realmente, tá? Porque isso também gera muito confusão nas pessoas, do tipo, eu tô sendo uma pessoa má porque eu não tô perdoando. E aí não tô perdoando o quê, né? Porque realmente, se é só uma situação pequena, né, uma coisa nada muito grave, né, que aquela pessoa fez, e aí a gente não perdoa, a gente fica rígido, amargurado, né, e etc. Realmente, às vezes, isso não é legal. A gente tem que entender que as relações não são perfeitas, né, e aí tudo bem a gente perdoar, quando a gente vê que aquela pessoa realmente está arrependida, e ela ressignifica aquilo e muda. Isso faz parte, o perdão faz parte de uma relação saudável. Mas perdoar tudo, né, vai gerar, por exemplo, a confusão de uma pessoa que sofre violência, de que ela está sendo uma pessoa má, ou de que ela está sendo uma pessoa não evoluída por não perdoar. E o que é o perdão, né, gente? O perdão é a gente voltar a se relacionar com aquela pessoa, é a gente estar próximo de novo daquela pessoa, porque muitas pessoas têm essa fantasia, né? E não, né? Às vezes a gente pode perdoar e se manter distante, entender que aquilo ali é disfuncional, abusivo, tóxico pra gente, que a gente não quer aquilo. Ou, né, e eu acho que isso é um processo individual, eu acho que a gente colocar uma regra sobre o que cada um tem que sentir, gente, já é abusivo. Eu falar que todo mundo tem que perdoar, né, a qualquer coisa, a qualquer custo, já é abusivo. Eu acho que esse é um processo individual que cada um tem que encontrar a sua saúde, o que faz bem pra si, o que mantém ele protegido, né? Então eu acho que essa atitude um pouco impositiva de que o perdão tem que existir, a gente tem que questionar um pouco isso, tá bom? E veja, o fato muitas vezes da pessoa não perdoar alguém que a agrediu, que a abusou, né, que foi violenta com ela, que a desqualificou e etc, não quer dizer que ela vai ficar pra sempre contaminada, né, como as pessoas fantasiam. Quer dizer que é uma raiva que ela sente, né, que ela não quer mais na vida dela e que ela ainda não tá disposta a perdoar. E a gente precisa tomar cuidado com essas imposições que eu acho um pouco abusiva e agressiva, tá bom? E terceiro ponto, né, gente, é uma questão do próprio machismo. Então, eu entendo que o machismo acaba sendo uma violência aos próprios homens, né, que são machistas, afinal, eles acabam impondo e exigindo deles padrões não humanos, né, de força, de capacidade, de perfeição, seja lá o quê. Mas também um abuso muito grande para as mulheres, né, que também podem ser machistas, né, ou seja, naturalizar o fato de que culturalmente a gente aprendeu, né, de que os homens têm que mandar, de que o homem é mais importante, ou de que o homem que tem que ser a pessoa que vai controlar a família, enfim, todas essas coisas que a gente já tá, né, cansado de saber. Todas essas questões machistas, que é também uma regra social e que muitas vezes o homem é machista, né, e violenta a mulher, e a mulher é machista e aceita aquela violência. Então essa é mais uma regra que eu acho importante de colocar, né, lembrando que, gente, essas regras sociais que naturalizam, né, o abuso, elas mantêm esse padrão que a gente chama, né, que é um padrão de poder dentro das relações. Então essa relação, essa naturalização enrijece, endurece essa relação, naturaliza essas relações de poder, né? Enquanto que quando a gente está adulto, a gente precisa buscar relações igualitárias, de poder, de expressão emocional, de apoio, porque é só na igualdade que a gente vai conseguir ter apoio, de respeito, de tudo isso, né? Eu entender que o outro é tão importante quanto eu, é tão capaz quanto eu, né? Tem necessidades como eu e merece ser bem tratado como eu mereço ser bem tratado. Tá bom? Então, como eu falei, tem muita coisa desse tema. Hoje eu trouxe aí essas 3 regrinhas, né, sociais: distorção de amor, né, perdão como uma imposição social, né, e o machismo, né, que são 3 pontos bem comuns e que naturalizam bastante e que dificulta muito as pessoas ou de pararem de ser, né, violentas e agressores, ou de romperem, né, relações em que elas são abusadas, tá? Porque foi o que eu falei no início, gera confusão, culpa, né, e conformismo, tá bom? Que é muito perigoso e que mantém os ciclos de agressão. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo já ficou um pouquinho mais longo. Eu vou depois, então, semana que vem, postar um segundo vídeo falando sobre outros aspectos e outras formas, agora um pouco mais em termos familiares e pessoais, da gente naturalizar a agressão, tá? Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o comentário de vocês, de convidar um amigo, alguém que você gosta pra assistir. Lembrando que todos nós, né, vivemos numa cultura, então a gente questionar, a gente se desenvolver, faz parte da gente ter esse olhar, né, e ressignificar esses padrões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todos e até a próxima.